Olá a todos novamente. Eu decidi dividir o vídeo, ou seja, o tema sobre incorporação em 2 vídeos, para não ser um vídeo onde é muita informação que é abordada e quando isso acontece as pessoas podem ficar um pouco baralhadas e não é esse o meu objetivo, não é esse o meu objetivo. Portanto, o primeiro vídeo que eu fiz, eu peço desculpa, isto acontece-me muito nos vídeos, eu vou-te explicar porquê. Eu muitas das vezes gravo os meus vídeos depois de tomar o pequeno almoço. E é normal que isto acontece-me isto muitas vezes no vídeo. Eu peço imensa desculpa, mas é mesmo esse o motivo de acontecer. Eu sou uma pessoa muito simples e não estou aqui para enganar ninguém. E o porquê. Pá, e isto acontece muito. Até eu gosto de utilizar a espiritualidade também dentro do humor, porque eu não me levo-me a sério em algumas coisas e noutras eu não me levo tão a sério. E, portanto, eu decidi dividir esta temática da incorporação em 2 vídeos. Num primeiro vídeo, tentar definir mais e esclarecer, clarificar mais vocês do que é isso da incorporação, que é uma coisa que acontece dentro da espiritualidade. Eu sou uma pessoa que tem alguma mediunidade. Pronto, porque eu tenho mesmo... A minha mediunidade expressa-se de algumas formas. Dentro da projeção astral, dentro de uma mediunidade que capta muito, dentro de uma grande sensibilidade energética, e que eu preocupo-me em ser humilde e simples. Eu não gosto de transportar isso para a vaidade. E quando eu trago isto para vocês é apenas numa forma de vos consciencializar melhor, de tentar que vocês ganhem um gosto maior pelo estudo destas temáticas que vos podem ajudar muito. Acreditem em mim, a espiritualidade pode-vos ajudar bastante no modo como vocês veem a vida e não só, instruir-vos mais e vocês terem uma maior sensibilidade energética, uma maior visão sobre todas as definições do que se passa à vossa volta. E, portanto, para mim é muito importante. Eu vou partilhar com vocês neste vídeo algo que aconteceu comigo. Eu não vou dizer o local onde foi, porque respeito imenso o local e não quero utilizar isto como bandeira de nada e, portanto, eu não vou dizer em que local foi. Mas, a dada altura, corria o ano de 2018, onde eu decidi, com um amigo, visitar um local onde médiuns operam na ajuda, ou seja, utilizam a sua mediunidade para trazer mensagens psicofónicas, a maior parte das vezes, de espíritos. Esse local trabalhava muito com pretos velhos, ou seja, com espíritos de luz que se manifestam sobre a essência do preto velho. O preto velho é muito conhecido dentro dos templos da Umbanda, mas não só. Eu não estou a dizer com isto que o sítio que eu visitei e que estou a partilhar com vocês foi um terreiro de Umbanda. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que os espíritos dos pretos velhos, esses seres de luz, eles manifestam-se em terreiros de Umbanda e não só, em outros locais. E em centros espíritas também, com toda a certeza. Eu nunca testemunhei isso, mas acredito que sim. O sítio, o local, não importa. O que importa é a mensagem que eu vou-vos trazer. E eu fui com esse meu amigo a esse local. Era um local que tinha aproximadamente 30 ou mais médiuns, onde eles operam sem pedir nada a ninguém, ou seja, eles não impõem nenhum tipo de valor nessas ajudas. Eles até apelam a um equilíbrio da pessoa na sua vida, ou seja, eles apelam para que a pessoa, dentro do seu livre-arbítrio, procure um maior equilíbrio e que ou seja, que a pessoa não se dirija a esse local numa forma de algum tipo de vício, porque quando a pessoa começa a colocar nas mãos do médium, ou seja, começa a ficar muito presa à ideia de que o médium precisa de lhe orientar constantemente, a pessoa acaba por entrar num processo até de desequilíbrio e num processo de preguiça.
E nós precisamos de tentar sempre equilibrar a nossa vida. Tem que haver um grande esforço, uma grande motivação. E não temos que estar sempre à espera de que alguém nos oriente. Até porque, muitas das vezes, o que nos vai ser trazido é algo que sempre tivemos dentro de nós. Mas, derivado de algum motivo, deixamos que isso tenha sido um pouco ofuscado no nosso caminho. E portanto achei isso muito bonito, porque nesse local onde eu visitei, os médiuns apelavam para um maior equilíbrio da pessoa e que a pessoa só procurasse aquilo se realmente precisasse de orientação. Agora, eu não estou contra a pessoa que procura quando a pessoa necessita mesmo de alguém que lhe oriente. Não estou contra isso. Estou contra a pessoa que se cola a isso e que deixa de viver a sua vida. É como um pássaro que quebrou a sua asa, vou ser um pouco metafórico agora, um pássaro que quebrou a sua asa, que ele pousou ou que caiu e que precisou de alguém que ajudasse, que curasse a sua asa, mas depois o pássaro necessita de voar ele próprio, necessita ele próprio de passar pelas suas dificuldades, pelos seus aprendizados, apenas tendo essa ajuda do médium como uma orientação necessária, mas não como um vício, não transportar isso para uma necessidade suprema, que ela própria suprime aquilo a que nós chamamos de livre-arbítrio, que é algo tão bonito, nós termos a nossa consciência, o nosso discernimento, que nos faça navegar no nosso navio dentro de um oceano vasto, e é preciso nós termos esta noção. Mas eu fui motivado por uma curiosidade que eu tinha e que já vou partilhar com vocês. Eu não gosto de trazer muito a minha intimidade para o canal, mas o plano espiritual orientou-me muito neste processo. Eu fui muito intuído para trazer-vos isto. E tentei trazer isto dentro da máxima credibilidade, seriedade e respeito, que eu respeito muito a espiritualidade. E nesse local, a dada altura, eu e esse meu amigo estávamos sentados à espera de sermos chamados, porque cada médium estava sentado no seu local, com uma pessoa em pé atrás dele que eu encarei como alguém que auxilia o médium. Eu não sei qual é o termo utilizado para essa pessoa que estava atrás do médium, mas é o facto que havia. Nesse local utilizava-se o estalido dos dedos. Eu acredito que isto, de alguma forma, é uma vibração sonórica, e a vibração sonórica é a vibração, e quando ela é utilizada, isso de alguma forma deve ajudar o espírito a ser mais transportado para o ambiente em si. Não sei se é isso, mas ocorria-se muito nesse local ao estalido. E a dada altura, quando eu sou chamado, porque depois havia uma pessoa que era um pouco responsável pela área dos médiuns, e que essa pessoa é que chamava as pessoas para as encaminhar para o local devido. Quando eu fui encaminhado para o meu local, ou seja, para o local onde eu tinha o médium que me iria receber, eu sentei-me ao lado do médium. O médium pediu-me para eu unir as minhas mãos, assim, desta forma, e para apresentar-me dizendo o meu nome e idade. E é isto que eu quero partilhar com vocês. Assim que eu fico sentado e cruzo e faço isto às mãos, eu senti uma sensação energética que eu não consigo descrevê-la na sua totalidade. Foi uma sensação de leveza, acompanhada por uma sensação de perda da consciência. Ou seja, eu não posso comparar isso a um desmaio, mas tem ali algumas parecenças. Mas há uma sensação de leveza, deu uma sensação de estar a ser levado. Ou seja, era como se eu tivesse a ter ali uma projeção astral, mas de uma forma perceptiva e de uma forma leve, prazerosa. Um nível de entrega. Não consigo descrever de uma melhor forma o que é que senti.
Eu não estava à espera, não estava a contar com aquilo, porque eu não sabia do meu grau de mediunidade. Mas o que é certo é que isso aconteceu-me. Eu comecei a ter aquela sensação, mas derivado a eu estar à beira de algumas pessoas à minha volta, eu fiquei com vergonha do que me estava a acontecer. E de alguma forma eu não me deixei levar. Eu prendi. E acredito que dentro desse livre-arbítrio, respeitado pelos espíritos, essa incorporação que iria acontecer, com toda a certeza, ela não aconteceu. E então o espírito manifestou-se então ao meu lado, no médium que estava à minha beira. O médium esteve sempre de olhos fechados. Notei que ele lacrimejou, começou a lacrimejar, e lacrimejou bastante durante todo o processo. A pessoa que estava ao lado, ou melhor, a pessoa que estava atrás do médium, sorria bastante, era uma pessoa muito simpática, era uma figura feminina. E o espírito manifestado apresentou-se da seguinte forma. Ele disse que era o pai Joaquim, se não me engano, e peço desculpa se não foi este o nome que o espírito disse, mas ele apresentou-se como sendo o pai Joaquim da Quinta Cachoeira. Foi isto que eu me lembro. E é normal que eu não me lembre de tudo, porque já foi em 2018, da Quinta Cachoeira. E ele disse o seguinte, ele apresentou-se, deu graças pela minha presença, tratou-me sempre por filho, e ele disse, virou-se para trás, para a pessoa que estava atrás dele e disse: filha, tu deste fé, sempre de olhos fechados, tu deste fé que eu ia me manifestar nele? E a pessoa disse umas palavras que, se eu disser agora, vocês vão, quem já perceber, vai saber que local é que eu estou a falar, e por isso eu não vou dizer as palavras que a pessoa utilizou, mas essa pessoa saudou o facto de que o Espírito ia manifestar-se em mim. E o Espírito disse: é verdade, filho, tu és dotado de uma grande mediunidade. Foi o que o Espírito me disse. Não queres? Eu faço um apelo. Eu vou resumir o que é que o Espírito me disse, apenas para vos trazer a mensagem. Eu faço um apelo para que tu faças uns testes mediónicos aqui neste local e para que possas trabalhar connosco, porque és um ser de luz. Eu não quero utilizar isto como vaidade, eu estou a dizer aquilo que me foi dito. Eu não me encaro como um ser de luz, eu acredito que todos somos seres de luz, ok? Todos somos essências do divino. Há pessoas que estão desorientadas, desequilibradas e que viraram a cara à sua essência, mas todos somos seres de luz. Mas isto foi o que o Espírito me disse. Tu és um ser de luz, apelou para que eu viesse fazer trabalhos mediónicos ao local, coisa que eu não fiz porque, dentro do meu livre-arbítrio, da minha vida, não me é permitido eu dispor. Não é que eu não queira ajudar, eu tento ajudar desta forma, através do canal, mas isso traz repercussões energéticas, traz um grande cansaço, e derivado à vida que eu tenho, eu não fui por esse lado, e acredito que pronto, eu segui o meu caminho, não acredito que isso seja algo errado, mas eu dou imenso valor, porque nesse local havia até inclusive médiuns muito novos, e eu dou imenso valor a pessoas que têm esse grau de entrega para com a espiritualidade e que deixam um pouco a sua vida de lado numa ajuda, numa maior entrega em prol dos outros. Eu dou imenso valor, mas isso não foi o meu caso. Mas, portanto, fui convidado a fazer trabalho energético, a trabalhar, para eles terem uma noção de qual é o grau da minha mediunidade. Pronto, ele disse que eu era um ser de luz, e ele disse que uma das coisas que ele disse e que me ficou gravado foi uma grande mensagem, é que ele disse que uma oração que eles tinham ali no local era uma oração um pouco diferente, no âmbito em que, numa das partes da oração, o que era dito apelava mais aos templos espirituais. E ele explicou que, em algumas religiões, elas regem-se pela horizontalidade. E que, naquele local, a espiritualidade utilizada era mais virada na vertical. Eu agora encaro isso, na altura não percebi bem o que ele me quis dizer, mas agora eu percebo. Ou seja,
muitas religiões operam de uma forma mais horizontal, no âmbito em que transportam isso para interesses que não são interesses espirituais, que não são em prol da ajuda, que não são em prol do autodescobrimento, que não são em prol da luz, são em prol de benefícios financeiros, ou seja, monetários, que se regem pela economia, se regem pelo dinheiro. E nós sabemos que a religião trabalha muito com... Não quer dizer que seja algo que eu estou a associar a religião a algo negativo, mas efetivamente existe um lado religioso que trabalha dentro dos benefícios financeiros. E o que o Espírito me quis dizer, aquele preto velho, quis-me dizer que naquele local eles trabalhavam diretamente na vertical, era diretamente com o plano espiritual. Foi isso que ele me quis transmitir. E agora eu vou partilhar com vocês o motivo que me levou a esse local. O meu pai biológico, eu digo isto porque eu tenho o meu pai, que nós todos temos, não é? O nosso Pai Celestial, o todo que em tudo está e que se manifesta em tudo. Tudo é energia, tudo é consciência máxima e suprema. Mas o meu pai, aqui encarnado, desta encarnação, ele desencarnou em 2010 e, portanto, nessa altura eu queria saber como é que estava o espírito do meu pai, a sua consciência, se ela estava bem do outro lado. E quando eu perguntei isso ao preto velho, ele disse-me assim, de olhos fechados, ele disse-me assim: filho, estás a ver aquele retrato que está no lado X, aproximado de determinado local? Ou seja, ele especificou-me um local dentro daquela área, sem mesmo olhar para o local. E havia nesse retrato uma figura espiritual, onde era percebida uma aura de luz, e a manifestação era um negro, uma pessoa, um ser de luz negro. Ele disse: para eu te transmitir essa mensagem, eu necessito que tu venhas cá mais vezes, para que eu perceba qual é o teu grau de equilíbrio, qual é o teu grau de propósito, e quando isso for aceite por aquela entidade espiritual, aí eu posso te transmitir aquilo que tu queres saber em relação ao espírito do teu pai. E quando ele disse isso, eu comecei a ter uma visão mais periférica do local onde eu estava e comecei a observar os outros médiuns que estavam a ajudar as outras pessoas. E deu-me uma sensação de... Eu vi... Naquele local eu vi só espíritos. Eu não diferenciei entre o encarnado com o médium que estava a trazer a mensagem do espírito. Ou seja, o que eu vi ali foi espíritos dentro de corpos perecíveis ou não, mas espíritos que estavam ali. Eu tive uma sensação de luzes que estavam ali e que havia uma hierarquia espiritual. Por isso é que o preto velho me disse que só poderia me trazer essa mensagem quando houvesse permissão daquele ser espiritual de luz. E, portanto, existem hierarquias quando se fala em espíritos da luz. Quando aí a conversa é transportada para os espíritos trevosos, essa chamada, que eles dão o nome de hierarquia, é uma hierarquia falsa. É uma falsa noção de hierarquia. Porque o espírito que promove uma ação de... ou seja, tenta fazer de outros espíritos submissos a si, ou seja, ele interfere no livre-arbítrio dos outros espíritos numa ação de... não me está a vir a palavra, mas uma ação mais imperialista dos outros que estão ali. Quando é virado para a energia negativa, isso é efêmero e acaba por ser muito facilmente desfeito pelo plano da luz, pelo plano que opera em prol da evolução espiritual, em prol do fluir dessa corrente, que é uma corrente, tudo no universo está em constante movimento, nada fica estático no universo. Vocês podem perceber isso simplesmente olhando à vossa volta. O que é que acontece quando vocês colocam água num recipiente
e deixam essa água nesse local durante muito tempo. Essa água vai ficar imprópria para o consumo. Essa água vai começar a ter impurezas, porque é uma água que está estática. E isso pode ser transportado para a nossa vida. Nunca fiquem apegados a nada, nem mentalizem durante muito tempo uma coisa que não seja algo que precisa de fluir. A vida, o mundo, o planeta Terra está a girar em torno de si próprio, que por sua vez gira em torno do Sol, que por sua vez está dentro de uma galáxia, e portanto tudo é movimento, tudo é um processo contínuo, lindo, de regeneração que acontece e volta a acontecer, e depois é uma mensagem que é trazida do teu antepassado para o teu presente, que por sua vez tu vais manifestá-la para o teu filho, mais tarde o teu filho traz essa mensagem. Portanto, é um processo que é visto aos olhos de quem está perceptivo. E com isto, eu despeço-me dizendo que, do fundo do meu coração, agradeço ao plano espiritual por me ter colocado este amor no meu coração, por me ter colocado este grau de discernimento e de perceptividade e de expressão que me toca no coração de uma forma enorme. E eu quero cada vez mais trazer mais pessoas para este projeto, não no aspecto em que eu não olho para este projeto como algo que não é somente uma partilha. E eu agradeço bastante. Comentem aí em baixo as vossas experiências de mediunidade. Se vocês estão ligados a alguma expressão de espiritualidade, seja ela qual for, seja ela budista, umbandista, seja ela do candomblé, seja ela o que for. O que vos faça sentir bem é o que importa. Mas tragam para mim as vossas ideias, os vossos seres espirituais da luz que vocês gostam. Comentem aí em baixo. Eu já comentei que adoro Iemanjá, por exemplo. Eu adoro as mensagens budistas. Eu adoro... eu tenho uma sobrinha minha pelo qual eu tenho um grande afeto e respeito, que ela gosta muito da parte da Umbanda e aquela parte espiritual mais transportada por África, por exemplo, pelo Brasil e também por África. E comentem se vocês querem que eu traga vídeos, comece a trazer vídeos sobre algum tipo de expressão espiritual dentro de algum movimento, algum templo, seja o que for. Comentem, porque é algo que, mesmo eu não sendo uma pessoa presa a nada, eu gosto de beber a todas as fontes cristalinas de espiritualidade branca, divina e dourada. Pessoal, muito obrigado pela vossa atenção. Este foi então o vídeo que eu quis partilhar com vocês sobre incorporação, que aconteceu comigo, não numa forma de vaidade, apenas numa forma de agregar e de evolutiva, de estudo, de tudo o que é simplicidade e humildade. Ok, pessoal? Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.